Neste feriado nacional de 7 de setembro, estamos comemorando os 200 anos de independência no Brasil. Mas, historicamente, a independência do país já havia sido reconhecida antes de 1822, inclusive aqui em Mato Grosso. Vamos relembrar esse nosso passado histórico na reportagem especial de Antônio Carlos Silva. Rua 7 de Setembro, Praça Ipiranga. No centro de Cuiabá, locais públicos e pessoas lembram o que ocorreu há 200 anos no Brasil. Independência do Brasil, né? Dia da Independência do Brasil. Uma data comemorativa, né? Então a gente só tem que comemorar. O historiador Gênesis explica: para ficar independente de Portugal, o Brasil precisou fazer um pagamento à Inglaterra e ter o reconhecimento de outros países. Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, nós temos uma discussão aí entre a Argentina e os Estados Unidos, tá? Mas os Estados Unidos, a Argentina reconhecem logo depois, tá, do Grito do Ipiranga. Já na Europa, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, antes mesmo de Portugal, foi a França. E a Inglaterra cobrou para reconhecer a independência do Brasil? Que história é essa? O que ocorre é o seguinte: a Inglaterra, apesar de ter muitos interesses com a independência do Brasil, ele só reconhece a independência depois de Portugal. Então, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil depois do dia 29 de agosto de 1825. Só que, na verdade, não é a Inglaterra que cobra uma dívida do Brasil pela independência. Portugal cobra 2 milhões de libras para reconhecer essa independência a título de indenização pela perda do território, tá? Quem paga esta dívida para o Brasil é a Inglaterra, que inclusive era credora de Portugal, e aí inicia a dívida externa do Brasil, porque o Brasil paga este valor para Portugal pegando, né, esse recurso emprestado da própria Inglaterra. Mas antes do 7 de setembro de 1822, várias regiões brasileiras se rebelaram contra o domínio português no país, como a Inconfidência Mineira no final do século XVIII e a independência das capitanias da Bahia e de Cuiabá no início do XIX. João Carlos Augusto de Hohenhausen-Gravenburg, o Marquês de Aracati, governou para os portugueses a capitania de Mato Grosso entre 1807 e 1819. A população local gostava dele. Ele acaba fazendo aqui festas suntuosas, né? Que fazia com que o cuiabano se sentisse assim meio que na corte, né? Nós tínhamos aqui festas tão grandiosas quanto se tinha na corte. Era a primeira vez, né, que os matogrossenses tinham essa oportunidade de viver todo esse luxo, de viver toda essa possibilidade. Já o capitão-general Francisco de Paula Magesse Tavares de Carvalho governou a capitania de Mato Grosso entre 1819 e 1821. Mas a gestão dele foi centralizadora, impopular e com denúncia de corrupção. Um governador que pega uma capitania endividada e logicamente que vai ter que fazer corte de gastos. E isso vai deixar os cuiabanos assim meio chateados, porque acabou toda aquela atividade de festas, né, grandiosas, luxuosas, e ainda descobrem que Francisco de Paula Magesse está, digamos que, tratando de forma particular aquilo que é público. O professor de História Marcos acrescenta: Magesse foi substituído em 1821 por uma junta governativa. Assim, as capitanias de Cuiabá e de Mato Grosso, antigo nome de Vila Bela, ficaram independentes de Portugal antes do Brasil. Vai ocorrer um momento em que Mato Grosso vai ter duas juntas governativas, uma em Cuiabá e outra em Vila Bela. Tá? Após a independência, aí sim, né? Dom Pedro sendo aclamado imperador, rei do Brasil, né? Com um poder altamente centralizado, cabe a ele, né? Vai caber a ele escolher qual das juntas governativas seria realmente aquela legalmente instituída pelo governo. E aí a gente fala que a elite cuiabana tinha uma certa influência na corte, tinha uma certa influência no Rio de Janeiro e vai usar essa influência para, né, escolher ou para fazer Dom Pedro, ou para influenciar Dom Pedro a escolher a junta governativa aqui de Cuiabá, que oficialmente passa a ser o novo governo estabelecido, né, desde antes da independência, agora após a independência.
Em nível nacional, a independência do Brasil em relação a Portugal também ocorreu porque a monarquia brasileira não era absolutista e no país duas aristocracias se uniram. Interessante saber que em todas as Américas, né, o Brasil era o único país monarquista. Portanto, existia aqui uma nobreza, uma aristocracia política, vamos assim dizer. Ao mesmo tempo, existia uma aristocracia rural. Os primeiros movimentos pró-independência vieram desta aristocracia rural, a Inconfidência, a Conjuração Mineira. Tanto é que ela tem por base a Revolução Americana. Quando ocorre a independência do Brasil, né, realizada aí por Dom Pedro, ou então Dom Pedro I, aí nós vamos ter um processo de independência feito de cima para baixo, ou seja, dessa aristocracia política, com a ajuda da aristocracia rural. Então nós vamos ter a união dessas duas elites, a rural, né, e a política, que chegam até a independência do Brasil. Mesmo independente, o Brasil ostenta cores portuguesas em sua bandeira nacional. A primeira bandeira do Brasil, né, com a independência, ela é a bandeira como nós conhecemos hoje, só que ao centro nós tínhamos aí o brasão da família real brasileira. Quando nós temos a proclamação da República, vem uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos, só que verde e amarela, que não foi aceita pela população. A população gostava da bandeira anterior. Então, o que se fez? Se pegou a bandeira anterior do Brasil, que era a bandeira da monarquia, né, logo depois da independência, se retirou o brasão da família imperial brasileira e se colocou uma imagem positivista, que era o céu do Brasil, representando as unidades federativas, e a frase conhecida Ordem e Progresso, que é uma frase positivista. Estes e outros bastidores do Brasil são importantes para a gente compreender que a história é feita diariamente por cada um de nós. Nós precisamos lembrar constantemente do passado, mesmo que esse passado seja negativo, ruim, para que isso sirva de lição para o presente, para que a gente consiga entender o presente e talvez até prever o futuro. Sem essa memória, nós não temos chances de ter um futuro promissor. Conhecer a história do Brasil também é essencial para nós brasileiros e brasileiras refletirmos até que ponto hoje somos independentes. Um tempo para a gente refletir, né? Para a gente estar refletindo, trabalho, educação, certo? É um ano também de eleição, então um ano de mudança que a gente vai estar tendo no Brasil, então é mais um ano de se refletir.